Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Você disse que se apaixonou, mas ao mesmo tempo você disse que depois você entendeu como é difícil. Duas perguntas. Quanto tempo você levou junto a coisa do professor de natação e o ator? E se você em algum momento pensou em desistir da carreira de ator e ficar aqui só no teu porto seguro? Olha, a Camila Amado dizia que uma coisa que a inquietude do ator, o ator é péssimo quando o ator ele fica, tá tudo acontecendo tranquilamente, tal, porque é importante ter essa coisa inconstante da nossa profissão, que eu acho que acontece. Várias vezes eu pensei em parar, porque assim, eu tive momentos muito ricos de trabalhos que eu fiz em sequência, momentos em que isso deu uma parada, momentos em que tive problemas pessoais que acabam, porque existe uma dedicação necessária muito grande e assim, bom, eu nunca estive contratado, eu sempre fui uma pessoa que fiz trabalhos fechados, né, assim, Por obra. obras fechadas, tudo mais. Então, às vezes a gente passa por algumas dificuldades e que a gente fica pensando, não, vou trabalhar com gastronomia. Cara, a primeira peça que aparece na sua frente, você larga tudo aquilo e vai fazer a peça, né? Na verdade, porque eu acho que a gente o tal do bichinho do teatro pega a coisa de fazer o que a gente gosta mesmo, essa coisa, essa viagem da descoberta de um personagem, de como você pode discutir as várias formas de interação com o público, com a forma que você vai transmitir aquilo, isso acaba sendo uma coisa que você não consegue largar. Agora, a gente tem, quando eu falei que era difícil, é porque, assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem o streaming, já tem várias produções acontecendo e tudo mais. Teve um momento no Brasil que o cinema, quando 90 e pouco, quando eu fiz um filme com o Carlos Rechenbach, que eu acho que foi o único filme que foi feito no ano. Quer dizer, então, que foi o Alma Corsária. Eu fui hippie antes de pintar os hippies. Eu queimava fumo antes de virar coisa de burguês. Eu aprendi a escrever lendo Marcel Capa e Brigitte Biju, porra! Eu lia Verlaine em Guape e me masturbava. Ensinei você a jogar bola, a encoxar as garotinhas, a se defender dos viados, a entrar no cinema sem pagar, a falsificar as cadernetas, a enrolar um baseado. Tudo bem, tudo bem. Só que você parou no tempo. Eu não, eu continuei. Você tem que admitir, Torres. Eu é que te reciclei culturalmente. Ah, reciclou o cacete. Eu é que dei um tempo pra viver, cara. Pra viver como Rambo. E eu é que sou megalomaníaco. Sabe qual é o seu problema, Torres? É que você não consegue colocar no papel toda essa sua porra louquice. Foi um dos poucos filmes que aconteceram. Naquele ano tinha acabado a Embrafilme e tal, então eu acho que cinema ou teatro, e o teatro também em condições que antes não tinha formas era uma arte muito cara e que dificilmente dava dinheiro. Então, sobreviver de arte no Brasil durante muito tempo foi muito difícil. Eu acho que hoje já abriu muito mais frentes de trabalho, sabe? Já tem muito mais coisas.
mas teve um momento que isso era mais difícil e a gente acabava pagando para trabalhar e, enfim, fazendo por amor mesmo, porque a gente tinha que entrar em cena, porque era a nossa viagem, era o que a gente queria. Grupo de teatro, fazendo cenário, todo mundo fazendo cenário junto, todo mundo fazendo coisa junto. Enfim, era o que a gente fazia para a gente poder crescer e se alimentar daquilo. Agora, Jandir, o teu começo como ator foi no começo dos anos 80, né? Você vindo de Presidente Prudente. A pergunta que eu te faço é a seguinte: era uma época em que havia preconceito contra o artista. Hoje, bem menos. Hoje, ao contrário, os pais empurram, né? Se puder ser ator, se puder acreditando... Enfim, você sofreu preconceito? Não, sofri preconceito. Dentro da minha família mesmo. Foi difícil assim, aceitar e tudo mais. Quer dizer, até que eu conseguia realmente viver disso. Mas mesmo quando eu já tinha feito algumas novelas, muitas vezes eu ouvi, assim, você é ator, mas o que você faz mesmo? Essa pergunta existe até hoje, acho, né? Como assim? Mas você trabalha em quê? Eu falei assim, mas eu sou ator, né? Então era como se não fosse uma profissão. Então eu acho que isso foi se ganhando, mas como eu disse, é muito difícil mesmo. É uma profissão muito difícil que depende de uma luta muito grande, de uma entrega muito grande, e nem sempre você é remunerado por isso, nem sempre você está. E naquela época, muito menos. Então, eu acho que tinha o preconceito disso mesmo. Agora, a televisão, quando você fazia a televisão, as coisas ficavam mais tranquilas, vamos dizer assim, as pessoas já aceitavam e tal. Mas, mesmo fazendo televisão, eu já ouvi isso, viu? Mas você não faz nada. Isso num caixa de supermercado, assim, o que você faz para viver? Eu falei assim, mas eu sou ator. Trabalha de quê, né? Trabalha em quê? Trabalha em quê? Agora, me diz uma coisa, a classe, os colegas, te acolheram bem? Me acolheram bem, com certeza. É como eu disse, assim, o meu começo no teatro foi muito acolhedor, porque eu acho que essa coisa do teatro tablado era uma coisa de um núcleo onde muita gente pensava o teatro, pensava sobre aquilo durante muito tempo, né? Então, a entrega era muito grande, então acho que aquelas pessoas estavam sendo estavam sendo moldadas ali naquela convivência e naquele espaço. Então, o Rio de Janeiro tem uma coisa muito legal, assim, muita gente tinha um meio ali dentro do tablado e que você tinha a possibilidade de ver pessoas que já tinham se dado bem na profissão, já estavam, e sempre foram muito acolhedores nesse sentido. Me acolheram muito bem, sim, eu não tenho o que reclamar nesse sentido. E só tive grandes colegas. Ser bem acolhido foi uma lição te ensinou a acolher bem também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu cheguei a dar aula de teatro durante um tempo, cheguei a ter um grupo em São Paulo, onde eu dava aula, cheguei né? Então, eu acho que esse trabalho, a gente vê que a gente aprende com as pessoas que trazem coisas novas e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, é importante, e é importante quando os nossos colegas, a cena, o trabalho de ator, ele precisa ser uma coisa dividida. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo depende do outro. Eu acho que quando você entende isso, eu acho que é a melhor coisa, é que você está sempre... o mais legal é quando você consegue dividir e consegue aprender com o teu colega, e consegue criar com o seu colega, discute com o seu colega sobre isso. Então, eu acho que qualquer pessoa que eu esteja contracenando, ou que eu faço questão de dividir, de passar texto, de conversar sobre isso, de conversar sobre a profissão. Então, eu acho que vale acolher, sim, porque a gente sempre tem o que aprender com o que vem de novo, né? Agora, Jandir, duas coisas. Primeira coisa, Jandir Carvalho Leite virou Jandir Ferrari, por quê? Como? Com orientação de quem? Como é que é isso? José Ferrari Leite é meu pai. Tá? Meu irmão é Jurandir Carvalho Ferrari Leite. Tá. Aí, numa época, eu estava com uma colega minha, a Carla Daniel, lá de comecinho, bem jovem, e ela dizia,
E era Jandir Leite, na natação era Jandir Leite. Tá. E aí ele falava assim, não, mas Jandir Leite e tal. E eu sempre tive essa coisa, pô, por que eu não tenho Ferrari? Meu pai tem Ferrari, meu irmão tem Ferrari, eu não tenho Ferrari. E acabou que eu assumi, na minha primeira novela, eu já entrei como Jandir Ferrari. Então, aí ficou, logo na peça, no teatro mesmo, não, mas é mais legal. Aí acabei assumindo o Jandir Ferrari. Lá na frente, eu cheguei a pensar em mudar para Jandir Carvalho, ou Jandir, eu falei assim, mas agora já está feito, não tem problema, fica como uma homenagem a meu pai, pronto. E deu certo, né, Jandir Ferrari? Deu, graças a Deus deu certo. E é bom, a homenagem é bom também, a homenagem ao papai é bom. Teu pai é vivo? Não, é morto. Tua mãe é viva? Minha mãe é viva. Teu pai e tua mãe viram você brilhar, né? Viram você fazer sucesso. Deve ter sido um orgulho para eles, passar do preconceito. Foi um orgulho na hora das dificuldades. Também tinha aquele, eu falei que não ia dar certo. Mas sempre um orgulho muito grande. Aí, depois que a coisa realmente deu mais certo, sempre foi... Meu pai já faleceu já faz mais de 20 anos. Então, 21. Então, ele acompanhou só o início disso. Assim. Minha mãe não. Minha mãe já acompanhou bastante, já gostava de mostrar, já me apresentava, já saía, já queria me apresentar para a pessoa. Hoje em dia ela já não se mexe muito pouco, já tem uma deficiência grande. Mas não, ela já gostava, já apresentava. Vem cá, vamos lá na casa de não sei quem que quer te conhecer. Que nada. É legal isso, né? Essa conquista também é legal, né? E eu vi também, Jandir, que você fez muito, muito comercial de TV. É uma boa fonte de renda, né? Hoje chamam menos atores, né? Olha, vou fazer uma coisa, vou te falar uma coisa, Américo. Eu não fiz tanto, não. Acho que eu fiz umas 2 ou 3 campanhas só. Não fiz tanta coisa de comercial, não, viu? Chegou a promoção que é o maior... Furadinha, Natal Bolsão. Você compra tudo mais barato e ainda concorre a um apartamento de 40 mil reais, um carro 0 quilômetro e uma TV tela grande. Furadinha, Natal Bolsão. Quem é que vai dar a furadinha premiada? Furadinha, Natal Bolsão. É ponto frio na cabeça. Então, o que eu vi aqui tem Cebion, Pandora... Não. Então tem coisa errada. Mas é uma boa fonte para o ator também, né? Eu fiz um Casas da Banha, que foi uma coisa que eu fiz. Nunca fiz campanha política, nunca fiz assim, uma campanha grande de comercial. Nunca fiz, não era uma coisa... Apesar que a produção de São Paulo de comerciais era muito grande, quando eu fui morar em São Paulo, e eu tentei entrar assim, mas nunca fui tanto de comercial, não, viu? Fui mais de novela, muito mais de novela, programas humorísticos, já fiz tudo que você pode imaginar dentro da televisão. Você lembra, Jandir, dos nomes dos personagens todos? Difícil, eu até botei aqui uma colinha, para você ter uma ideia, eu botei uma colinha aqui, de vez em quando eu olho do lado, eu estou com uma colinha aqui do lado. Eu ia te sugerir uma brincadeira, pô. Por exemplo, no Alma Corsária você foi quem? Não vai olhar. Tá vendo, ó? Alma Corsária eu não me lembro, era o... Teodoro? Puxa vida, no filme. Teodoro. Eram 2 amigos, um mais rico, um que vinha batalhar em São Paulo e um que já tinha uma coisa estabelecida em São Paulo, e eles tinham uma adolescência juntos. Era bem bonito o filme do Carlão Reichenbach, que... Saudoso Carlão, né? É fantástico, tá lá. E foi um filme que me rendeu bastante coisa. Fui indicado como melhor ator ali, junto com o Bertrand Duarte, que fazia esse meu amigo. E o Bertrand foi um ator premiado já, agora voltou, ficou um tempo sendo dono de uma empresa de publicidade, se deu super bem na publicidade e agora voltou a fazer o trabalho de ator também. Excelente ator. Foi um aprendizado para mim. O Carlão Reichenbach foi um barato aí em São Paulo.
Todo ator, Jandir, claro, você tem quase 4 décadas de carreira. Então o público se renova. O teu público foi se renovando, né? Mas tem um ou dois personagens que são o que define, por exemplo, que o grande público lembra na TV. Quais seriam os 2 personagens que você acha que Jandir Ferrari que fez? Eu odeio falar de personagens porque a gente meio que se apaixona por todos eles, né? Vamos falar disso. Assim, O filho da Dona Armênia, o Gino, que eu fiz 2 novelas, né? É impossível não falar do Gino, né? Do Gino e a Gina. Eu quero falar dele especificamente. E ali foi uma convivência, além do sucesso, que foi estrondoso, foi uma criação, uma amizade com o Gerson, querido, que passou por essa fatalidade, por tudo que aconteceu, né? Não foi fatalidade, mas foi um acidente que foi... Terrível, que ele terrível. Ficou, que ele ficou paraplégico e tal. Mas que está bem, está sendo muito bem cuidado, está bem aí em São Paulo. O Gerson está muito bem, eu gosto de falar isso, porque sempre que eu vou a São Paulo eu tento visitá-lo. Com o Marcelinho e com o Araci. Ter trabalhado com o Araci foi um grande presente. O Carlos, de Ano 6, também não tem como não falar do Carlos, que foi um personagem na televisão que foi muito legal. O Dr. Edgar, que eu fiz com o Walter Avancini na Mandacaru. Bem, meu querido imperador, agradeço muito sua atenção, né? Mas já está tudo sob controle, foi apenas assim uma coisa corriqueira, não precisa se preocupar. Pois então, se você acha que apanhar de mulher é coisa corriqueira, meu senhor? Não, não é isso. É que as mulheres em geral, não é, meu querido imperador? Elas têm alguns dias, às vezes 2, às vezes 4, às vezes 6 do mês, assim, que elas ficam mais nervosas, mais exaltadas, sabe como é, né? É nos dias de boi? Exatamente, pois eu tive azar de estar do lado de uma delas justamente nesses dias. Apenas isso. Pois isso tudo não tá me cheirando bem não, viu? Está cheirando a quê? Tá cheirando é a bosta. Tá cheirando é a bosta. Pois se o meu assessor, o meu burro mestre, apanha na rua de mulher, não tem segurança, como é que o meu império pode estar seguro? Mas foi apenas um acidente. Também foi um trabalho que foi muito interessante, porque ele foi um desses trabalhos que eu falei que eu gravava 40, 35, 40 cenas, e já não nem decorava o texto mais. O personagem ele já vinha de uma forma assim, era um trabalho meio maluco, era uma coisa de deslocamento que tinha, então era uma coisa em cima da outra. O Comerlato, que eu fiz aí com o Roberto Talma, então acho que se eu for... é uma coisa, né, cada vez que eu falo de um, eu já me lembro mais ou menos, já me lembro de outro, que já me lembro de outro, que já me lembro de outro. Mas eu digo, para o público, eu acho que foi o Carlos e o Gino, né? Para o grande público. O Carlos e o Gino, sim. Olha, o Canavial de Paixões... Pelo amor de Deus, Fausto. Isso foi pouco, perto do que você merece. Eu sei o que você está sentindo, mas não é assim que se resolve as coisas. Saia já da minha casa. Eu quero você longe daqui. Você não pode me expulsar. Tudo que eu fiz foi... Nada justifica o que você fez. E eu duvido muito que você me ame. Não tem pra onde ir. Isso é problema seu. Amanhã, eu quero você bem longe daqui. Amanhã, Raquel! Fausto Santos, por incrível que pareça... você lembrou, tá vendo? É o personagem que até hoje eu sou parado na rua por causa do Fausto. O Fausto é uma coisa louca. O Canavial de Paixões, acho que foi um grande sucesso também, um trabalho muito interessante. Ele era muito deprimido, é um cara que chorou durante a novela toda, a virada dele foi acontecer lá no final da novela. Então, era a história dele com a filha, destratava a filha, e eu com Helena Fernandes, que era a Raquel. Aquele trabalho foi muito interessante também, viu? Agora, eu quero falar do Gino, especificamente por alguns detalhes. Primeiro, é raro na história da teledramaturgia, né? São poucos atores e poucos personagens que saem sucesso de uma novela e vão para outra novela. Você pode contar, talvez, nos dedos das mãos, né? Como é que é
2 anos depois, num outro universo, voltar com o mesmo personagem e esse personagem começou a mostrar características diferentes do que tinha anteriormente. Como é que foi isso aí? É histórico, né? É histórico o personagem voltar. Primeiro que isso foi um presente do Silvio de Abreu, né? Isso foi um barato, assim. O Silvio de Abreu fez já na primeira novela que a gente fez, e aí quando voltou foi encantador poder voltar com a novela. No Rainha da Sucata. Alô? Oi, sou eu. Não, peraí, não vai falando assim comigo, não. Não deu pra ir. A barra aqui tá meio complicada. Claro que eu não tô mentindo pra você. Não deu. Não, eu não tô tirando o corpo fora. Peraí, não vai falando assim comigo. Escuta, se você continuar assim, eu vou acabar batendo o telefone na sua cara, hein? Tá bom, então maneira. Tinha uma coisa com o Gino que ele tinha um amor secreto. Não sei se você se lembra disso. Ele sempre falava com uma menina, com uma mulher no telefone e tal, não sei o que. Aí a mãe e no final e havia uma discussão: será que ele é homossexual, será que não é, tal. E isso foi uma discussão que rolou, essa possibilidade até disso acontecer na época. Foi uma coisa que foi descartada quase aconteceu, assim, mas foi descartada depois por motivos que eu não sei. Eu acho que antes tinha uma coisa. Acho que hoje em dia está mais fácil você fazer isso, mas antes tinha uma coisa da novela de 9 horas, e que tinha que estar no ar, tinha que estar bem, que tinha coisa. E então acabou sendo, mas foi muito interessante, que era uma turca, porque não sei se você se lembra disso. E a minha mãe era armênia, que eles têm uma guerra histórica, né? Sim. E aí, então, mas ficou durante muito tempo da novela, ficou por quem é esse? É uma mulher? É um homem? O que será? Com quem que ele fala? E aí, quando o personagem retornou no Deus nos acuda, depois, ele voltou de mulher. Gina. Ele era uma mulher, a Gina. E era muito interessante, o Silvio, ele é um cinéfilo, né? Completamente, ele é um cara que vê tudo de cinema, e ele fez muito uma coisa dentro do Quanto Mais Quente, Melhor, com a Marilyn e tal, e que os dois, o Tony Curtis e o Jack Lemmon, se vestiam de mulher e tal, mas para se esconder de uma coisa. Então foi isso que motivou ali a aparecer. Mas também tinha uma relação meio estranha com o Paulo César Grande. Enfim, foi um barato. Agora, mas retomar o espírito do personagem. Retomar o espírito do personagem foi fácil? Retomar 2 anos depois? Não, a gente teve que fazer alguns ensaios com a família. Agora, quando a gente tem uma pessoa generosa, como a Araciba Labanian do lado, tudo se torna muito mais fácil. Então, ali a gente conseguiu uma química muito grande, desde quando nós fizemos o teste para a novela. Tá? Lá em Rainha da Sucata, o Jorginho me viu numa peça que eu fazia, que era 1789, o ano da Revolução. Jorge Fernando. Na Fundição Progresso, e ele me chamou para fazer, e nós fomos fazer um teste. Eu, o Marjal Marcelino Novaes e o Gerson Brenner. E como era assim, para ver se dava certo. E naquele teste já aconteceu tudo. Já todo mundo se deu bem, já saímos todos muito, muito felizes, muito agarrados e tal. E aquela família ali aconteceu ali naquele teste já, né? Então, ao reencontrar a família, já foi fácil retornar isso, porque nós já tínhamos um clima formado entre nós todos muito forte e muito legal, de amizade, de entrega, de generosidade, principalmente por parte da Araci, né, que já até hoje, minha amiga, mãezinha querida.